Oiê! Hoje eu vim fazer um vídeo aqui muito esperado. Muita gente me pede pra falar, pra contar como que eu perdi, já posso dizer que 20 quilos. Tô quase indo pra mais de 20, mas 20 já contabilizados. Mas antes disso, gente, esse vídeo, primeiro eu quero falar que esse vídeo assim, não é um vídeo de ensinar pra ninguém o processo de emagrecimento, é contar o meu processo de emagrecimento, percebe? Porque o seu processo vai ser outro, vai ser o processo que você vai criar, o caminho que você vai criar, tá? Eu não sou nutricionista, não sou nutróloga, não sou personal, eu sou terapeuta ocupacional, eu cuido de outras coisas e eu não tô aqui pra contar segredo e nem ser exemplo pra ninguém. Eu tô aqui compartilhando a minha vida, a minha experiência para as pessoas que me seguem ou que me perguntam, que são meus amigos. E ó, a maioria que tá aqui é pessoa que eu conheço, pessoa amiga, é pessoa do meu convívio que me pergunta. Eu falo, uma hora eu vou contar, uma hora eu vou contar. E a minha vida é muito agitada e eu não conto, não paro pra contar, tá? Mas primeiro eu quero falar, e com certeza esse vídeo vai ser dividido em etapas, tá? Nessa primeira etapa, eu acho importante falar do meu processo de introdução alimentar, tá? Eu não fui uma criança que me alimentei bem na infância. A minha experiência com alimentação não foi uma experiência muito boa. Não era aquela criança que comia bem, que tinha apetite, né? Hoje, se minha mãe me levasse, meus pais me levassem no médico, com certeza eu seria diagnosticada com seletividade alimentar. Certeza! Na minha época não existia, não falava-se sobre isso, né? O que os médicos faziam? Passava vitamina e acreditava-se, né? A família acreditava que, pelo menos meus pais acreditavam que aquela vitamina ia abrir meu apetite. Que aquilo que ia abrir meu apetite, né? Então, assim, e não acontecia. Não acontecia. E aí eu aprendi a comer, hoje eu como todos os tipos de fruta, verdura, legumes. Não sou mais seletiva. Mas mesmo assim, mesmo depois de adulta, eu tive uma crise que eu vou contar pra vocês e que foi também, né, um processo de alimentação muito pobre. Mas vamos lá. Então, assim, primeiro é essa parte, né, de como eu comecei a minha introdução alimentar. O ápice, eu era muito magra, eu casei com 57 quilos, entrei na faculdade com 47 quilos, depois eu cheguei na casa dos 67 e quando eu cheguei no meu maior peso, eu cheguei, acho que em 78, e hoje eu tô com 59, pra menos um pouco. Então, assim, como que eu cheguei nesse processo, nessa montanha-russa aí, né? Tudo por causa da minha cabeça, né? Tudo tá na nossa mente, tudo tá na forma como a gente vê as coisas, ou como as coisas foram apresentadas pra gente quando criança, tá? Não condenando ninguém, nem minha mãe, nem meu pai, nem meus cuidadores. No outro vídeo eu até conto pra vocês casos assim, até bizarros de pessoas que eram minhas cuidadoras quando criança e que, tipo, comia minha comida. Né? Então, assim, às vezes eu deixei de comer porque alguém comeu o que eu tava com vontade de comer. Mas isso eu conto sobre a minha infância, vai ter muita coisa pra falar. Muito caso aí. Mas o grande processo, né, que aconteceu comigo foi que eu quis muito ser mãe e aí eu comecei a tomar indutor para ter fertilização, né, para ser fértil, sendo que não era. Hoje eu vejo, e os médicos também chegaram à conclusão que nem tinha necessidade
de ser da forma que foi. Essa história também eu conto em outro momento. Mas aí eu engordei. E aí, na verdade, eu não engordei só por causa do hormônio. Lógico, o hormônio ele enche a gente. Mas eu engordei porque aqui na minha cabeça eu queria estar grávida, eu queria ser mãe. Então eu projetei uma pessoa maior, né, do que eu tinha o biotipo de ser, para eu estar grávida. E eu é meio que essa autoimagem que eu criei, ela ficou. E aí eu ganhei meu primeiro filho. Quando eu ganhei meu primeiro filho, eu sequei. Falei, uau, nossa, agora, né? Eu fiz o tratamento, sou mãe e tal. No quarto mês eu inchei de novo. Com certeza foi algum distúrbio de hormônio, porque teve isso também, tá? Não é só a projeção, mas o hormônio tem a ver com o mental, né? Aí, quando eu tive a segunda criança, a segunda gestação, foi a mesma coisa. Na verdade, da Maria Vitória, eu cheguei num processo de emagrecer mais do que quando eu engravidei dela. Eu ganhei a Maria Vitória, tava muito magra, muito. E aí, em poucos meses, eu engordei e aí foi o auge do meu peso. E aí foi também um momento que eu dei a guinada e falei, agora eu preciso mudar. Eu vou contar no outro vídeo. Bom, vamos lá. Não tem como fugir dessa história, né? Como eu disse no vídeo anterior, meu processo de introdução alimentar foi muito complicado. Durante a gestação da Maria Vitória, a minha mãe veio para minha casa e ela começou a ter um processo de parar de se alimentar. E eu comecei a ter um processo que eu acho que foi o mesmo que a gente viveu na infância, ela tentando fazer de tudo para eu comer e eu não comendo. E aí ela tava aqui, eu fazia de tudo para ela comer e ela não conseguia se alimentar. Foi meio que um déjà vu ao contrário, sabe? Muito, muito louco isso. Mas eu via nos olhos dela que ela estava vendo o meu desespero de querer que ela se alimentasse. E ela falou pra mim um dia assim, Josi, nós estamos revivendo tudo que a gente viveu, porque eu fiz tudo isso que você tá fazendo pra eu comer, eu fiz pra você, e você também não comia, e agora eu não tô comendo. Mas eu fiz tudo que eu podia pra ela comer. Só que eu não percebi que mesmo eu estando grávida da Maria Vitória, eu parei de comer junto com ela. Mesmo eu grávida. E eu parei total. Quando eu perdi minha mãe, eu tava no 8º mês de gestação. E aí eu ganhei a Maria Vitória um mês depois. 2, 3 dias pra completar um mês. Uma semana. Ai, não sei. Mas poucos dias pra completar um mês, eu ganhei a Maria Vitória. E eu tinha parado de me alimentar. Eu só bebia. Eu bebia suco de couve, eu tomava vitamina de fruta e café com leite. Só. Eu emagreci horrores. A Maria Vitória nasceu super bem, super gorda. Nasceu mais gordinha do que o Thiaguinho, 3,6 kg, 52 centímetros, um bebezão, assim, super saudável. Era até redonda. Nasceu muito inchada também, nasceu um bebê super saudável. E aí, eu ganhei a Maria Vitória. Eu cheguei em casa numa noite de Natal, no dia 24 para o dia 25 de dezembro. E quando eu cheguei, eu comi a ceia de Natal, sabe? Ceia de Natal. Aí eu falei, Senhor, agora pronto, vou voltar a me alimentar, né? Porque o que não tava deixando eu comer, de certo era porque a criança tava muito grande, tava comprimindo o meu estômago. E não era, gente. Porque passou pouco tempo, eu parei de me alimentar de novo.
e voltei a comer, a ficar durante 2 anos à base de líquido. Eu não conseguia mastigar a comida e engolir. Arroz, feijão, carne, nada. Era tudo, era suco de couve, café com leite, café com leite, café com leite, café com leite, de manhã, de tarde e de noite. E lógico que a minha energia era zero, eu não conseguia trabalhar, eu fiquei obesa. Eu vou deixar as fotos aí pra vocês verem. E aí eu cheguei no meu auge, assim, de fraqueza física, mental. E eu fui procurar ajuda, porque aí eu vi que, tipo assim, eu não ia conseguir sair sozinha daquilo, né? Eu tinha que ter ajuda de profissionais, de nutricionista, de psicólogo, elaborar o luto da perda da minha mãe, porque teve isso também, né? Eu ganhei a Maria Vitória e voltei a trabalhar com 28 dias e fui, sabe quando você aperta o play, vai, e não para olhar pra você, que é o que eu falei no vídeo anterior, não tem autocuidado, não tem autoimagem, não tem nada, você vai, você se joga, né? Só que esse se joga, tinha dias que eu dava conta de ir, tinha dias que eu não dava conta. Tinha períodos do mês que eu tava bem pra ir, tinha períodos do mês que eu não estava bem pra ir trabalhar. Isso, logicamente, que afetava a minha imagem perante a minha equipe, a minha imagem perante aos meus clientes, os pais dos meus pacientes, aos pacientes. Mas eu tava num processo de luto muito grande, sem querer lidar com esse luto, sem querer enfrentar esse leão, né? E sem vencer esse leão, né? Peraí que eu vou parar, Maria Vitória tá chorando. E depois eu volto e a gente continua, peraí. Vamos continuar. E aí, gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no auge do meu peso foi arrumar uma nutricionista e pedir ajuda, né? Falar assim, olha, eu não consigo mais, eu não tenho mais força pra levantar da cama. Eu tenho 2 filhos. Eu não consigo dar banho nos 2 filhos porque eu sinto fraqueza, eu sinto um suor, eu sinto um mal-estar, sensação de desmaio. E aí, assim, tinha um processo depressivo junto, lógico. Tinha um luto não elaborado. Mas tinha uma questão primordial, assim. E como que eu descobri isso? Eu olhei pro teto do quarto e falei, cara, pô, eu tô reproduzindo o que eu vivi na minha infância, o que eu vivi na minha gravidez agora com a minha mãe, e vi minha mãe viver, né, aqui em casa, e eu tô reproduzindo isso, eu simplesmente não como. E eu preciso parar com isso, porque senão eu vou morrer. E eu, por mais que eu estivesse muito triste e em alguns momentos até pensava assim mesmo, podia, né? Pra encontrar logo minha mãe, ou sei lá. Eu não queria. Eu tinha 2 filhos, tenho 2 filhos pra criar. Queria ter esses filhos, lutei pra ter esses filhos, então eu tinha que fazer alguma coisa. O que eu fiz? Eu procurei a nutricionista. Não vou deixar contato. Depois, se alguém quiser me procurar, a gente conversa em Messenger, nas caixas aí de mensagens, enfim. Mas a intenção não é essa, a intenção é compartilhar a minha história mesmo. E inspirar quem tá passando por esse processo. Porque às vezes o processo de você tá gorda não é nem porque você come errado, tipo refrigerante, suco, lanche ou coisas assim. Pode ser o meu caso, que não me alimentava e tava acima do peso. Eu não comia de 3 em 3 horas, eu não me alimentava de coisas saudáveis. A primeira coisa que a nutricionista fez foi, ela perguntou, o que você come no café da manhã? Eu falei, quando eu acordo cedo, porque assim, meu dia começa meio-dia, porque eu só consigo dormir depois das 4 da manhã. Então, tipo assim, eu já não tinha sono, não tinha... O meu cortisol, que era o hormônio, né, que regula até o sono, o estresse, uma série de coisas, tava tudo desequilibrado. Então, foi preciso fazer um hemograma, foi preciso ver quais hormônios estavam desequilibrados, foi preciso equilibrar o meu sono. E aí, ela passou pra mim
uma tarefinha de tudo que eu comia, eu tirava foto e mandava pra ela. E eu tinha um cardápio do que ela me passava. Logo no segunda semana, eu perdi, assim, de cara, 5 quilos. Eu falei... E na hora que eu vi o cardápio, eu falei, como eu vou comer tudo isso? E ela falou assim, esse cardápio, os meus pacientes dizem que é um cardápio de fome. Eu falei, tipo, eu tinha que fazer 6 refeições. Pra quem fazia? Nenhuma, que era só beber o dia inteiro, né? Beber água, beber café e leite, café e leite, café e leite. Eu falei, como que eu vou comer tudo isso? E aí eu comecei a comer e perder peso. Eu falei assim, uau, isso aqui é fantástico. E aí eu perdi bastante. E aí eu estacionei. Eu cheguei a perder 8 quilos. Já foi uma diferença muito grande. E aí eu procurei outro lugar, outra pessoa. E aí lá eu descobri o porquê, né, de eu ter engordado. Isso que fez toda a diferença. Fez eu continuar a perder e manter o que eu tinha perdido. E eu acho que aí é que tá o segredo. E eu acho que é só por isso que eu não vou voltar a pesar o que eu já pesei um dia. Porque eu descobri o motivo pelo qual eu estava obesa. Além dos hormônios, do processo fisiológico, da falta de nutrição, porque falta de nutrição também dá obesidade, eu tinha uma obesidade, como essa pessoa me ensinou, uma obesidade mental. Eu tinha um excesso de pensamentos tóxicos diários, né? Eu queria entender por que tinha acontecido tudo que tinha acontecido na minha vida, por que isso, por que aquilo outro, por que Deus levou minha mãe, por que minha filha não conheceu minha mãe, como que eu ia fazer isso, como que eu ia fazer aquilo, por que meu paciente era daquele jeito, por que... Então eu tinha um excesso de porquês dentro de mim, e ainda hoje tenho, que esses dias o Tiaguinho falou assim, ué mãe, ele fala assim, ué mãe, você falou que eu tô na idade de perguntar o porquê das coisas, mas hoje você tá perguntando porquê pra tudo e de tudo. Tudo que eu falo com você, você pergunta por quê. Aí eu falei, poxa, até meu filho tá falando, então peraí, deixa eu desvaziar a minha mente pra eu não criar obesidades mentais, não criar sentimentos de culpa, de inadequação, de obrigação de ser exemplo para alguém, de corresponder às expectativas. Eram todos os meus sentimentos, eram todos, sabe? Eu tinha que corresponder à expectativa do meu pai, eu tinha que honrar a imagem da minha mãe, eu tinha que ser a mãe perfeita para os meus filhos, eu tinha que conseguir ser a profissional melhor, né, assim, dentro do que eu podia ser. A minha necessidade de ser era ser pro outro, para preencher o outro. E isso não estava me preenchendo, estava só me inchando, né? E aí quando eu assumi para mim mesma que a minha obesidade era mental, eu também fiz um processo, acho que eu vou contar no outro vídeo, mas quando eu assumi minha obesidade mental e comecei a esvaziar minha mente, a comer com calma, a fazer refeições, a aprender a falar não, falar assim, olha, nesse horário eu não posso te atender, falar não para as mães, olha, nesse horário eu não posso te atender porque eu vou almoçar, e vir almoçar, aí eu comecei a emagrecer. E por incrível que pareça, eu emagreci comendo. Só que é lógico que eu faço escolhas saudáveis. Porque lá atrás também, quando eu não comia, você vai falar assim, nossa, mas você não falou que era só líquido? Era, 99% era líquido. E aí, quando eu sentia muita necessidade de comer uma coisa salgada, até para não passar mal, era besteira, era carboidrato, era gordura saturada, era industrializado, era pizza, era um sanduíche. Então aquilo engordava, inchava, né? Sem contar a intolerância à lactose que eu tenho. E eu não conseguia me desvincular do leite.
E aí eu vou contar no próximo vídeo o porquê do leite e o porquê dessa obesidade mental, tá bom? Bom, no vídeo anterior eu falei muito sobre minha obesidade mental e que eu procurei ajuda. A minha ajuda foi agora eu vou falar o nome, da Patrícia Guimarães, em quem eu sou eternamente grata, gente, eternamente. A Patrícia fez uma dinâmica comigo na segunda sessão que eu a conheci, que foi uma dinâmica que não substituiu, não posso dizer que substituiu, porque eu acho que não substituiu. Como eu não fui no velório, no enterro da minha mãe, mas me ajudou a fazer a passagem, sabe? Da perda. Sabe essas pessoas que hoje estão vivendo essa questão do coronavírus, falando, eu não pude enterrar, não pude ver, o caixão foi lacrado, ou quando tem uma catástrofe que os corpos não são resgatados do mar e a pessoa fala, não pude enterrar, foi isso. Foi isso que aconteceu comigo, eu não pude enterrar minha mãe porque eu tava grávida e em um outro momento eu conto sobre isso. Mas quando eu cheguei na Patrícia, eu falava igual eu tô falando aqui. E 99% do que eu falava era minha mãe. Era minha mãe, era minha mãe, era minha mãe. E aí a Patrícia falou assim, você tem muita saudade? Eu falei, tenho. E aí ela fez uma dinâmica comigo para eu abraçar a Patrícia como se fosse a minha mãe e falar tudo que eu queria falar. Gente, sério. Isso foi libertador, assim, foi transformação na minha vida, foi bênção de Deus e graças a Deus que eu conheci a Patrícia Guimarães, porque eu falei coisas que eu não pensava que eu sentia, que eu não sabia que estavam dentro de mim. E aí eu terminei de perder o quilo, né? O peso. Eu literalmente deixei a bagagem. Claro que depois desse momento eu continuei a tomar as vitaminas, os nutracêuticos que ela passa, a equilibrar meus hormônios, que aí numa terceira fase eu procurei um nutrólogo, que é ginecologista, que é ortomolecular, e ele também mediu minha parte hormonal, e aí aí pronto, aí eu terminei de perder mesmo, mas foi isso. E por que eu separei o café com leite, né? Pra me manter vivo, assim, pra me nutrir. Porque, por incrível que pareça, o que eu mamava quando eu era criança era café com leite, né? Então, era o leite materno. Eu me enchia daquilo pra saciar a falta da mãe, né? E isso me levou à obesidade mental e obesidade física, né? Além, igual eu já falei, é claro, de todo o processo de adoecimento que eu tive antes, com as gestações, de perdas e de outros lutos que também não haviam sido elaborados. E eu estava sendo também acompanhada por uma terapeuta excelente, que é a Marcele, uma grande amiga, me acompanhou muito, me ajudou demais, né? Enfim, foi isso, gente. Eu perdi peso comendo. Eu não tenho uma dica pra vocês do que vocês têm que fazer pra perder o peso que você tá. Mas uma coisa eu te falo, o que te leva à obesidade? O que você tá escondendo de você mesmo? O que você tá cobrando de você mesmo? O que você tá punindo você mesmo? O que você tá empurrando com a barriga? Sabe? Quando a gente empurra a vida com a barriga? Literalmente. O que você tá se negando? O que você não quer ouvir? O que você não quer ver? O que você não quer enterrar? O que te faz ter uma obesidade?
Além dos fatores hormonais, distúrbios, tem a parte psíquica e tudo passa pelo cérebro. O intestino é o nosso segundo cérebro. Então, assim, ele não joga pra fora quando a gente não encara, né, mentalmente alguns fatores, tá? E aí é claro que foi um processo de redescoberta. Eu não vou mentir que perder 20 quilos... e quando eu decidi perder também, né, eu fui pra perder peso. Eu não fui pra passar por isso, pra entender tudo isso. Eu fui pra perder peso e pra comer. Porque eu precisava trabalhar, eu não tava conseguindo sentar no chão, eu não tinha fôlego pra correr atrás das crianças, porque meu trabalho, quem me acompanha vê que eu corro atrás de criança o dia inteiro. Então, assim, eu fui pra perder peso, né? Eu não fui pra lidar com as minhas questões internas. Eu não achei que era isso. Eu achei que eu ia ter um cardápio, seguir uma dieta, perder peso e pronto. Mas não. Foi uma descoberta. Foi, sabe, retroceder. É praticamente voltar lá no útero e falar assim, como que foi me apresentada a alimentação, quem que me alimentava. Eu comecei sozinha e com a Marcele e ao mesmo tempo com a Patrícia e com o meu jeito mesmo de autoanálise, né? Mas assim, gente, foi um processo muito difícil, muito, muito doloroso, muito. Você mergulhar dentro de você mesmo, encarar os seus fantasmas, abrir o seu baú e falar assim, peraí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É como um trem fantasma que vai aparecendo coisas na sua mente e na sua frente e você vai tendo que lidar com aquilo de alguma forma, né? Se transformar com aquilo de alguma forma. Mas é um caminho que te leva a uma autodescoberta. É um caminho solitário, embora eu tivesse a ajuda da Patrícia, eu tive a ajuda da Marcele, eu tive a ajuda de pessoas... eu tive a ajuda até das pessoas que não acreditavam que eu ia perder peso. Porque tem aqueles que não acreditam, que acham que, como só isso aqui? Gente, eu cortei, tá? Eu cortei o refrigerante, eu cheguei a cortar, zerar o leite. Vocês acreditam nisso? Esse tempo agora eu consegui ficar 40 dias sem leite, agora eu voltei. Mas eu sei que, tipo assim, eu voltei agora e esse mês passado foi o mês de perda, né? De comemorar 3 anos que eu perdi minha mãe, de 3 anos, né? E aí eu me permiti, sabe? Porque eu precisava desse aconchego. Mas eu sei que eu não posso ficar com essa muleta durante muito tempo, porque senão eu vou voltar à minha obesidade e mental, e isso vai projetar no meu corpo e automaticamente vai projetar na minha saúde e vai projetar em cima dos meus desejos, dos meus anseios, tá? O que mudou depois que eu perdi 20 quilos? Se alguém quiser saber, eu posso contar, tá bom? Mas eu conto em outro momento. Só pra falar, eu tô aqui com um colarzinho que eu ganhei de Dia das Mães, escrito fé e uma árvore da vida. É até a minha amiga Vanessa que vende. E aqui tá os dois, um casalzinho de filho que eu tenho. Eu tive que ter muita fé pra ter essa vida que eu tenho agora, tá? E graças à minha origem, essa fé foi me dada, foi passada pra mim. Então, assim, uma dica também que eu te dou é que ninguém passa pelo deserto e ninguém tem essa autodescoberta sem ter Deus. Se você não se apegar a Deus, porque tem um momento, minha filha, que você pode ter o maior dinheiro do mundo, que você pode ter as pessoas te amando do teu lado, como eu tinha 2 filhos, coisa mais linda que eu sempre sonhei em ter, né? Que eu tinha meu pai, que eu tinha meu marido.
mas que eu estava sozinha, tentando encontrar dentro de mim forças. E aí é o momento que você se curva, sabe? Que você ora, que você ajoelha e que seus ossos estão praticamente estralados, quebrados, assim, e você fala: Pai, pelo amor de Deus, pega na minha mão e me põe de pé. Se eu posso deixar um recado para você que quer emagrecer, ou que quer mudar a sua situação financeira, ou que quer ter qualquer coisa na vida. Antes de ter qualquer coisa, seja presença viva de Deus. Tenha Deus dentro de você, tá? E aí você vai conquistar tudo que você quer. E sim, vou contar quais são os meus suplementos, os meus nutracêuticos. Vou fazer cirurgia estética. Uma das coisas que minha mãe pediu pra eu fazer redução de seio, eu vou fazer. Não tenho nada contra o visual, pelo contrário. O visual também me ajudou a resgatar, né, a minha identidade, a minha autoimagem, a minha pessoa, né. Hoje eu mostrei uma foto minha pro Tiaguinho e falei assim: olha, mamãe, antes e depois. Ele falou assim: nossa, mãe, é muita diferença. Parece que eu tive duas mães. E teve mesmo. Ele teve a mãe que tava em luto e agora ele tem a mãe que tá na luta. E eu te falo que é possível. Se você tiver foco, se você tiver fé, né, você vai conseguir. Se você colocar Deus na frente, tá bom? Desculpa se eu te frustrei achando que eu ia te passar um cardápio ou uma dieta, mas não. Mas podem me perguntar sobre isso que eu respondo também, tá bom? Tchau, tchau.